Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula, onde eu vou explicar para vocês um pouco sobre o passo a passo dentro da aromaterapia. Quais são os primeiros passos que você precisa ter e seguir para entender e começar a se familiarizar com essa técnica, com essa ciência, e também vou explicar para você como você pode apresentar isso para o seu cliente, para que ele veja que você é especialista dentro daquilo que você fala. Mas antes de eu começar a falar sobre a aromaterapia em si, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Simone Helena, eu sou aromaterapeuta há 4 anos. Eu comecei a estudar óleos essenciais em 2019, por pura curiosidade, para entender um pouco mais. Eu sempre gostei muito de técnicas integrativas, de terapias holísticas, e 2019, 2020 foi um ano que eu me aprofundei. Eu comecei estudando sobre cromoterapia, e logo em seguida eu fiz um curso de aromaterapia, depois eu fiz o curso de cristaloterapia, me aprofundei em reiki, e foram aí 2 anos fazendo cursos e mais cursos para me aprofundar dentro de todas as técnicas que eu mais gostava, mas eu nunca quis atender, eu sempre gostei de cuidar da minha família, promover bem-estar para mim e para os meus amigos, para os meus familiares, mas hoje eu vou mostrar para vocês tudo que eu aprendi ao longo desses 4 anos, usando e vivenciando os óleos essenciais todos os dias dentro de casa, e também como que você pode usar para você e principalmente apresentar para o seu cliente. Vou falar sobre um pouco das objeções que eu já sei que eles vão trazer e como você pode apresentar esse universo para eles, também para que você possa ter mais conhecimento sobre esse universo. Então, em primeiro lugar, eu vou explicar para vocês o que é a bendita aromaterapia. A aromaterapia é uma terapia integrativa, ou seja, ela é integrada a tratamentos e medicamentos para curar doenças como um todo, para que o paciente tenha uma melhora mais rápida, mais tranquila. Desde 2006, a gente vem vendo esse movimento dentro da medicina tradicional de que não adianta curar só o corpo físico. Nós somos compostos por corpo mental e físico e espiritual. E as técnicas integrativas vieram para que você possa ter a melhora no corpo físico e principalmente na sua mente. Então, eles juntam uma coisa com a outra. E a aromaterapia, desde 2018, desculpa, é reconhecida como uma terapia integrativa, e ela é uma ciência que estuda as propriedades medicinais dos óleos essenciais e seus efeitos dentro do nosso organismo. A história, como surgiu a aromaterapia no mundo? A gente sempre usou óleo essencial desde que o mundo é mundo, isso começou no Egito Antigo, mais ou menos. Jesus, na época de Jesus, se utilizava, na Bíblia, é tocado em nome de algumas resinas, algumas coisas que são utilizadas para fazer óleo essencial. A Cleópatra usava muito, mas todas as vezes que isso é citado dentro da história, na Índia também era muito usado, eles eram usados como aromas, propriamente ditos. Então, alguns acreditavam na sua espiritualidade daqueles óleos, como proteção, para livrar de alguma coisa ruim, de alguma negatividade, ou para usar para banhos aromáticos, para deixar a casa mais cheirosa, mas não eram vistos isso como uma ciência ou como alguma coisa que pudesse realmente curar. Foi somente em 1920, quando René Maurice, acho que é assim que se fala, eu não sei falar francês, gente. Ele era um francês estudioso, se eu não me engano, ele trabalhava com perfumes, e dentro do laboratório dele, uma vez, ele sofreu um acidente com uma queimadura, e numa mesa ao lado tinha uma bacia com óleo essencial de lavanda. E no desespero por aquela queimadura estar incomodando, ele colocou o braço, a mão dentro dessa bacia de óleo, e ele descobriu que aquilo ali aliviou quase que instantaneamente a sensação de queimadura dele. E ele começou a perceber que, ao longo do passar dos dias, que a cicatrização dele, a melhora dele foi muito mais rápida. E ele começou a pensar, o que eu fiz de diferente? E quem já teve queimadura sabe que queimadura é uma coisa muito difícil de tratar. E ele descobriu, e ele começou a prestar atenção que a única coisa diferente foi esse momento que ele colocou a mão dentro da bacia do óleo essencial de lavanda, e aí ele e outros estudiosos começaram realmente a buscar
as propriedades medicinais dos óleos e assim nasceu a aromaterapia. Uma grande curiosidade é que, na verdade, hoje em dia, pela química, o óleo essencial não é considerado um óleo, porque para ser considerado um óleo, ele tem que ter compostos graxos mais grossos, e o óleo essencial ele é mais fino. Ele foi considerado um óleo dentro dessa época, em 1920, porque o óleo, naquela época, era tudo que não se misturava com água, e o óleo essencial também não se mistura com água. Enfim, a aromaterapia que nós conhecemos como hoje, eles chamam de aromaterapia moderna, surgiu em 1920, ou seja, é uma ciência muito nova, tem mais ou menos 100 anos só que existe, mas está cada vez mais se tornando comum nós vermos pessoas falando sobre isso e vermos pessoas utilizando esses óleos dentro de casa e no seu dia a dia. E por que que o óleo essencial funciona? Os óleos essenciais são os únicos óleos com compostos graxos, como eu falei, que são muito finos, então eles conseguem ser carregados pelo nosso sistema límbico e pelo nosso sistema circulatório também até o nosso sistema límbico, que é o sistema que cuida das nossas emoções. O sistema límbico, para quem não sabe, ele fica relocalizado mais ou menos aqui atrás, na parte do córtex, e ele passa, e para você atingir esse sistema, você passa pelo sistema reptiliano, que é o nosso primeiro sistema, que é o nosso instinto, passa pelo nosso cérebro racional e assim você chega no sistema límbico. O óleo essencial, por ele ser muito leve, muito fino, ele consegue passar de uma forma muito rápida. Ele é o único óleo que o nosso corpo consegue absorver, a nossa pele consegue absorver 100% e cair dentro da nossa corrente sanguínea, e também é o único óleo que o nosso nariz consegue absorver. E como é que funciona esse trajeto do óleo essencial até realmente a cura efetiva que ele traz? Ao inalar um óleo essencial, os compostos que estão presentes dentro deles são carregados até nossas fibras dos nossos narizes, nossas fibras capilares, que a gente chama, e são levadas diretamente ao nosso sistema nervoso e límpico. Então, como resposta a esse estímulo que ele está recebendo dos compostos do óleo essencial, ele ativa alguma melhora dentro de uma emoção, e assim também funciona quando é uma melhora física. Um estímulo que o óleo traz ativa uma sensação dentro do nosso sistema límbico e ele manda como resposta esse alívio a uma dor, a uma emoção. E assim também funciona quando a gente usa ele de forma tópica, ou seja, colocando ele diretamente na pele, como uma massagem, um tratamento para uma espinha, para uma queimadura, ou seja, o que for. Além disso, o óleo essencial o uso do óleo essencial, a aromaterapia, é uma técnica reconhecida pelo SUS. Ele se tornou uma técnica reconhecida, como eu falei, como integrativa a partir de 2018. E hoje, se você for procurar atendimento no SUS, você pode sim achar um aromaterapeuta, ou você, como aromaterapeuta, pode oferecer seus serviços lá também, de uma forma bem tranquila, e é muito legal, você consegue ajudar outras pessoas. Mas não quer dizer que, por ela ser uma técnica reconhecida pelo SUS, que ela pode substituir os remédios. Como eu disse, ela é uma técnica integrativa. Ela integra aos tratamentos tradicionais para que haja uma melhora mais rápida, para que possa haver uma mudança do quadro do paciente mais rápido. Então, nós, como aromaterapeutas, como consultores de bem-estar, nós não podemos indicar, é uma grande irresponsabilidade nossa, indicar que um paciente pare o tratamento médico para usar somente os óleos essenciais. Embora as pessoas que convivam muito com óleo essencial, que começam a introduzir isso dentro do seu dia a dia, na nossa rotina, busquem mais os óleos do que um tratamento de médico. Então, eu, por exemplo, sempre estou com dor de cabeça, com dor de garganta, ou quando eu tenho muito problema de pele, então eu sempre recorro primeiro ao óleo essencial e se eu ver que não teve uma melhora, aí sim eu procuro um médico, porque aí pode ser que seja uma coisa mais profunda. Mas o meu primeiro passo é sempre procurar um óleo essencial, mas a gente não pode indicar isso, inclusive é contra o nosso conselho de ética, indicar para que a pessoa pare o tratamento médico para usar somente o óleo essencial. E o que são os benditos óleos essenciais que eu estou falando aqui o tempo todo? Os óleos essenciais são compostos de substâncias naturais concentradas que estão presentes dentro de plantas e flores aromáticas. Então, é o óleo essencial que traz aquele aroma para a flor.
Além deles terem um cheiro muito forte, eles possuem propriedades que ajudam tanto o nosso corpo físico quanto a nossa mente a ter mais bem-estar, a ter mais tranquilidade e a funcionar de forma melhor. E o óleo essencial, será que o óleo essencial é o mesmo que essência? Isso é uma dúvida, e a primeira coisa que vocês provavelmente vão ouvir de clientes de vocês é essa pergunta. E eu sempre falo, gente, é muito óbvio que não, porque uma essência é R$ 5 e um óleo essencial varia entre 70 e 80 reais. Mas, embora as pessoas achem que são parecidos, os óleos essenciais e as essências, a única coisa que eles têm em comum é o nome e, basicamente, o cheiro. A essência, ela é um composto químico feito em laboratório através de outras substâncias e talvez eles usem isso daqui de óleo essencial para trazer aquele cheiro. Tem muita essência que nem leva óleo essencial. Ela é totalmente feita em laboratório e ela não possui nenhum tipo de propriedade terapêuticas, medicinais e tudo mais. Já o óleo essencial, como eu falei, são compostos químicos que são extraídos de dentro da planta. Eles são 100% naturais e esses sim possuem propriedades terapêuticas, já que eles são os únicos compostos que conseguem penetrar dentro do nosso sistema límbico, principalmente de forma rápida, e promover essa sensação de bem-estar e de melhora. Então, eu vou falar agora de óleos essenciais coringas, que você pode ter dentro da sua bolsa para estar em qualquer lugar e mostrar para as pessoas. São óleos que eu costumo chamar, né, na verdade, de coringas, porque eles não têm nenhuma contraindicação ou muito pouca contraindicação. E você pode usar eles em apresentações ou estar ali no dia a dia, como quem não quer nada, uma pessoa vem e fala de um problema dela, e você pode apresentar esse óleo essencial sem medo nenhum, sem precisar conhecer realmente a ficha técnica dessa pessoa. Então, o primeiro óleo essencial, que é o que eu amo, que é o meu queridinho, é o óleo essencial de lavanda. Porque ele promove calma, tranquilidade, ele é ótimo para pessoas ansiosas, que sofrem de insônia. Ele é um dos poucos óleos essenciais que podem ser usados diretamente na pele, de forma pura, sem diluição, e também que podem ser usados em crianças e até recém-nascidos. Eu não recomendo que você recomende, assim, sem um estudo mais profundo para crianças pequenas, mas o óleo essencial de lavanda ele é muito bom de ser manipulado por conta dessa falta de contraindicação. Ele pode ser utilizado, você pode botar na mão da pessoa, fazer ela esfregar um pouquinho, sentir aquele cheiro. Você pode recomendar que ela pingue uma gotinha no travesseiro dela para ela poder dormir mais tranquila. Ele é um óleo essencial muito bom para queimaduras e picadas de inseto. Isso eu sei, eu posso dizer com propriedade, porque uma vez eu queimei minhas mãos fazendo comida, eu estava cortando pimenta, acabou que eu esqueci completamente de lavar a mão. Continuei fazendo comida, misturei com limão, enfim, eu fiz uma reação química muito doida. Queimei uns 3 dedos meus e a única coisa que aliviou a sensação de queimadura, a dor, foi o óleo essencial de lavanda puro. Mas você tem que sempre tomar cuidado também, né, gente? Não é para virar 15 gotas, é uma gotinha só. Um outro óleo essencial que é muito coringa, e eu acho que esses vocês já devem conhecer, é o melaleuca, que a gente chama também de tea tree, que ele é um óleo essencial muito puro. Também é um óleo essencial que pode ser usado diretamente na pele, diretamente sem diluição. Esse óleo é um óleo que você vê muito presente em farmácias até. Hoje muitas marcas têm. E ele é muito utilizado para tratamento de espinha e encravada. Por isso que eu falei que eu acho que você já deve ter ouvido. A minha tia, então, se eu machucasse minha unha do pé jogando futebol, alguma coisa quando era criança, vinha ela com esse óleo para colocar no meu pé. Era muito engraçado. Porque ele tem propriedades antissépticas, antibióticas, bactericidas, fungicidas. Então, ele é muito, 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 muito utilizado. Ele também é muito bom para tratar gripes e resfriados e até picadas de inseto. Ele pode ser usado também num vaporizador para tratar asma e sinusite. Um outro óleo, que esse também é um óleo que tem meu coração e eu uso todo santo dia, é o óleo de laranja, porque ele diminui inchaços, eu tenho muita retenção de líquido, então eu uso pra caramba. Você pode usar ele diluído num óleo carreador, eu vou falar disso mais pra frente na aula. E ele é muito bom para ser usado em massagem, para poder diminuir aquela sensação de inchaço, de retenção de líquido, pernas cansadas. Além disso, ele é muito estimulante e ele ajuda a tratar problemas digestivos.
No nosso sistema nervoso, ele é um óleo que a gente usa muito para equilibrar. Então, ele diminui a tensão nervosa, ansiedade, anorexia, depressão. E por ele ser muito refrescante, ele é um óleo inspirador e que ajuda as pessoas a descontrair. Um bônus é porque esse óleo ele está muito ligado ao nosso chakra do plexo solar, que é esse que fica bem aqui na boca do estômago. Esse chakra é o chakra ligado à nossa criatividade, nossa comunicação. Então, eu uso muito lavanda porque eu vendo de todo santo dia, eu trabalho numa empresa. Hoje eu estou sempre conversando com pessoas, então eu uso muito ele para que ele possa despertar em mim isso. E uma dica extra que você pode usar quando você for em reuniões com pessoas no presencial é colocar esse óleo essencial no difusor. Ele ajuda a relaxar, ele é um cheiro mais de casa, mais aconchegante, faz com que as pessoas relaxem e estejam mais aptas a te ouvir e a prestar atenção mesmo em você. Ele faz com que a atenção da pessoa fique mais focada e para como você vai estar no mesmo ambiente, respirando o mesmo cheiro, ele vai te deixar mais criativa, mais comunicativa e isso vai te ajudar muito nas vendas. Isso é só um plus aqui, por isso que eu gosto tanto desse óleo. E eu não coloquei aqui, eu sei que vocês vão ficar na dúvida, é o óleo essencial de lavanda doce, que existe um outro óleo essencial também de lavanda. Outro óleo essencial muito usado é o grapefruit. Eu usava ele quando eu era mais nova, porque eu sou uma pessoa um pouco irritada. E ele ajuda muito a diminuir estresse, irritação, dores de cabeça, exaustão. Ele é um óleo essencial muito bom para quando você está em fase de lançamento, que você está naquele pique, estressada, nervosa, sem saber o que você vai fazer. Final do mês, quando você não bateu a meta, ele é um óleo essencial muito bom. Além disso, como ele é ligado a laranja, limão, ele tem um certo mentol na composição dele. Ele é muito bom para gripes e resfriados. Ele aumenta o nosso sistema imunológico, reduz a retenção de líquido também e desintoxica o nosso sistema. E ele é muito revigorante e aumenta a autoconfiança. Então, eu usava bastante quando eu era mais nova, na hora que eu tinha que fazer apresentação no colégio e tudo mais. E o último óleo que eu coloquei aqui como coringa, óbvio, existem muitos outros, mas esses são os que são principais, que não tem muita contraindicação, é o vetiver. Ele é um óleo essencial muito bom para pessoas que precisam relaxar. Então, você pode deixar ele na bolsa. Sabe quando a tua amiga te começar a falar que ela tá nervosa? Você vira esse óleo essencial na mãozinha dela, manda ela respirar, fazer uma meditação que você vai ver a mudança acontecer na frente nos seus olhos, assim, e com certeza você vai conseguir vender. Ele diminui a irritabilidade, a raiva, a histeria. Ele é muito utilizado para quando a pessoa começa a ficar muito neurótica, quando ela começa a ter crise de pânico causado por estresses e tensões. Ele também é muito utilizado para pele seca. Então, aquela tua amiga que tem as mãos secas, os pés secos, ele pode ser usado diluído num outro óleo carreador, e eu vou falar disso mais para frente, para tratar pele seca, pele madura, irritações na pele. Ele ajuda a tonificar a pele também, com aparência cansada, a pele mais flácida. Então, esse óleo ele é muito coringa e é um óleo que enche muito os olhos do seu cliente. Então, por isso que eu falei que esses são os óleos que você pode ter dentro da tua bolsa, porque vai te ajudar a vender. Mas vamos lá. Além de os óleos essenciais serem essa maravilha que eu estou apresentando aqui para vocês, que tratam tudo de estresse a rachadura no pé, você tem que tomar cuidado. Todo óleo essencial, ele tem uma parte chamada segurança do óleo, que é a contraindicação. Eu coloquei no próximo slide as principais contraindicações que a maior parte deles tem, então você já fica, quando a pessoa estiver nessa situação, você já liga aquela anteninha para procurar o óleo essencial que não tem contraindicação para a situação dela. Então, eles precisam ser ministrados com muito cuidado, com atenção, porque ele tem essas contraindicações e você pode, de vez, ajudar a trazer um efeito rebote. Mas eu não estou falando isso para que você fique assustada, nem nada disso. É só para que você possa ter também esse conhecimento e, na hora de passar o protocolo, passar o melhor protocolo para o teu cliente. Então, algumas contraindicações que são as principais que eu vejo na maioria dos óleos que eu já utilizei e que eu já estudei são que eles não podem ser usados para ingestão, são poucos óleos que podem ser ingeridos numa quantidade pequena, então tem óleo essencial que na ingestão você não usa nenhuma gota, você coloca um palitinho de dente ali e usa aquela quantidade que vai vir embebida no palito de dente, que é menos de uma gota. Então, toma cuidado na hora que for indicar, e quando a pessoa for te perguntar também, olhe bem para ver se aquele óleo realmente pode ser usado,
se ele também é aprovado pela Anvisa. Todos do Doterra eu sei que são, mas o seu cliente sempre tem aquela mania de querer procurar uma outra marca, então deixe isso muito claro para ele, que não é qualquer óleo, mesmo que seja aquele que você está indicando, tem que ser da marca específica que foi aprovada para ingestão. Outra coisa é que muitos óleos não podem ser usados em crianças menores de 5 anos e em recém-nascidos. Então, quando for essa situação, olhe bem, procure na segurança do óleo se ele pode ser realmente indicado, se não tem nenhuma contraindicação, ou então você parte para um próximo e começa a procurar. Mulheres e pessoas com câncer, e eu esqueci de colocar aqui que também mulheres grávidas são bem difíceis. Tem muito óleo essencial que é estimulante em questão hormonal, como, por exemplo, o gerânio, que eu uso muito para TPM. Ele estimula muito a questão hormonal, então, para mulheres com câncer e mulheres grávidas, você tem que tomar um cuidado, porque ele pode, inclusive, causar aborto. Então, sempre dê uma olhada na segurança do óleo na hora de indicar o protocolo. Não tenha vergonha de olhar na apostila, de olhar no teu livro, de consultar. É melhor você consultar e fazer o protocolo certo e não ter nenhum problema. E cada vez mais você vai ganhando segurança no dia a dia. E tem horas que vai ter um momento que você vai estar, tipo, automaticamente já indicando os óleos certos, porque você vai vivenciando isso. Como eu falei, não quer dizer que você não possa indicar o óleo essencial nesse caso, mas é importante que você olhe bem aquele caso em específico e pesquise bem sobre o óleo. Uma outra contraindicação que eu não coloquei aqui é que óleos essenciais que possuem alguma frequência cítrica, como grapefruit, laranja doce, limão, capim-limão, esses óleos, eles entram em reação química com o sol. Então, acho que todo mundo aqui deve conhecer alguém que teve queimadura de limão, estava ali fazendo uma caipirinha no churrasco, e depois ficou com a mão meio manchada. Isso é natural de acontecer, acontece por conta dessa reação química entre a luz violeta do sol, o calor excessivo do sol e esse óleo. Então, vocês têm que tomar cuidado na hora de indicar eles, de passar isso para o seu cliente. O que eu gosto muito de fazer, como eu uso muito óleo essencial de laranja, é na hora de usar, deixar ele sempre diluído num óleo carreador, que diminui muito o seu efeito. Mas mesmo assim, como eu moro no Rio de Janeiro, aqui quando tá muito sol mesmo. Então eu evito de usar ele quando eu vou sair, eu uso somente dentro de casa, para não correr nenhum risco, porque ele pode causar, sim, hipersensibilidade na pele do seu cliente, e isso pode ser alguma coisa, acabar sendo negativo para você, né? Agora eu quero falar um pouco de vocês sobre difusores, porque o grande ponto da aromaterapia é o quê? Aromaterapia, você absorver o cheiro. Eu sei que às vezes a gente tem a impressão de que se passar diretamente na pele, a gente vai ter um resultado mais rápido, se a gente ingerir, vai ter um resultado mais rápido, se pingar, vai ter um resultado mais rápido. Mas como o óleo essencial, ele é muito potente, ele é muito concentrado. Para vocês terem uma noção, uma gota de um óleo essencial equivale a 15 xícaras de chá daquela mesma planta. Então, ou seja, é muita coisa. Então, para que você não corra nenhum risco, para que você tenha mais segurança e, inclusive, para você ter mais resultado, é muito mais fácil que você deixe esse óleo essencial dentro de um difusor e vá absorvendo aquele cheiro e deixando ele entrar em contato com o seu sistema límbico. Isso também de uma forma psicológica, quem for psicóloga vai entender melhor, vai conseguir explicar até melhor do que eu, traz uma sensação de bem-estar muito maior, de aconchego e tudo mais. Então, eu vou falar sobre esses difusores e por que é tão importante a gente saber sobre difusor. Todo óleo essencial ele é altamente volátil. Então, a sua principal indicação é inalação, porque só de você abrir o óleo, ele já começa a evaporar. E aí, então, isso faz com que ele já entre em contato com o seu sistema límbico, sabe? Então, é a forma mais rápida que a gente indica para o tratamento. Mas é muito importante que você saiba qual difusor escolher para que você não estrague o óleo ou tenha prejuízos financeiros por conta de estar usando uma coisa que não é indicada. E o óleo essencial, como eu falei, ele é muito potente, então ele também é corrosivo em alguns casos. Então, os difusores mais indicados é o difusor ultrassônico, é o que eu mais gosto, você deixa ali favorizando. Inclusive, o vaporzinho faz muito bem a nossa respiração. É o melhor, é o mais indicado. Mas caso seu cliente não queira pagar, ele tem um custo mais elevado.
você pode indicar o de cerâmica para tomada, que é esse daqui, e hoje em dia a gente tem esse de cerâmica que é o USB, que eu acho muito chique. E você pode indicar ele também. Ele vai aquecendo, você coloca de 15 a 20 gotas do óleo essencial nele, ele começa a aquecer, e conforme ele vai aquecendo, ele aquece por igual, e ele vai fazendo com que o óleo evapore mais rápido. Lembra que eu falei que o óleo essencial ele é muito volátil? Mais ou menos o mesmo efeito acontece no ultrassônico. A gente tem também esse óleo, assim, esse difusor, que a gente chama de difusor individual, que ele é dentro de um cordão, eu já vi dentro de pulseira. Eu uso muito em formato de colar. Eu tenho um colar mais curtinho, que fica aqui, e um maior, que fica mais ou menos nessa altura do meu seio. E aí vai depender muito do óleo essencial, se ele for mais forte. Eu amo tomilho, mas é um óleo muito forte, então eu coloco ele mais distante do meu nariz. Ou pode ser também um óleo essencial menorzinho. Existe também difusor para carro, que é no mesmo sentido. É um algodãozinho que você coloca, você pinga ali de 2 a 3 gotas, e você pode fazer a inalação nesse formato em até 5 horas. Vai ter uma hora que até você vai enjoar do cheiro, você vai querer tirar, e tá tudo bem. O teu corpo já foi suprido pela necessidade, e aí você pode tirar. E existe também os que a gente não indica. Esse difusor normal, que a gente chama de umidificador, que é 20, 30 reais. Por que que a gente não indica ele? Porque ele vai queimar. Eu já fiz essa besteira, eu já comprei, porque eu sou teimosa. Eu queria saber se ia queimar mesmo, e queimou. Paguei 7 reais num, ele durou mais ou menos uns 2, 3 meses, e aí ele parou de funcionar. Então, não indico, não compra, porque o teu cliente vai ter problema. E ele também, por ele não ser ultrassônico, ele não, como o óleo não mistura na água, ele só vaporiza a água, a partícula do óleo fica ali, e aí quando ele sobe a partícula, espirra óleo essencial para tudo quanto é lado. É horrível. Então não recomendo. E esse difusor aqui, que é muito chique, muita gente acha bonito, que é a base de calor de vela. Primeiro, por que ele não pode ser utilizado? Lembra que eu falei que o óleo essencial é volátil? Ele pega fogo. Então, se você, por algum motivo, não prestar atenção, você pode tacar fogo na tua casa. Ou que o óleo essencial pode cair ali e pegar fogo, ou porque é uma vela, ela pode pegar fogo. Segundo motivo é porque ele não aquece por igual, ele acaba queimando o óleo. Então, de vez ele fazer com que as partículas do óleo entrem no ar e a gente inale aquelas partículas e elas cheguem no nosso sistema límbico, ela queima a partícula, só fica o cheiro ali e depois de um tempo também fica um cheiro de queimado na casa horroroso. Então eu não indico. E aí agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os óleos carreadores, que eu falei na hora que eu estava falando sobre os 5 principais óleos coringas e sobre para que ele serve e qual a diferença dele para um óleo essencial. Primeira coisa, o óleo carreador, ele é um óleo vegetal que nós usamos para diluir o óleo essencial. Lembra que eu falei que ele é muito potente? Então, 80% das vezes, o óleo essencial não é indicado a ser utilizado principalmente diretamente na pele, sem ser diluído. Ele é sempre indicado que você faça uma diluição, e a melhor forma de você diluir ele é através dos óleos vegetais. Por quê? Que na química deles, eles são compostos por muito lipídio. Lipídio não dissolve em água, lipídio só dissolve, óleo não dissolve em água, ele só dissolve em lipídio. E óleos vegetais são repletos de lipídios. Então, é exatamente por isso. Então, aqui eu vou colocar algumas opções de óleos carreadores. Ele serve para você diluir essa potência dos óleos essenciais, porém ele não perde o seu poder terapêutico. Então, às vezes a gente acha assim, não, eles mandaram colocar 50 ml de um óleo carreador e 15 gotas só de um óleo essencial. Não vai fazer efeito. Vai fazer efeito. Porque lembra que eu falei que ele é muito puro? Não se preocupe com isso. Então, alguns óleos carreadores que são os meus favoritos. É o óleo de coco, o óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de rosa mosqueta, óleo de amêndoas. Eu uso também muito azeite. O óleo de oliva, eu gosto muito de oliva, ele tem um poder de hidratante muito forte. Então, como eu quase sempre, quando eu diluo, é para usar na pele, eu gosto de usar, embora muita gente não goste do cheiro, eu nem coloquei ele aqui. Mas você tem que tomar muito cuidado. E aí vai mais uma dica, que é a segunda coisa que o teu cliente vai falar. Por que que eu tenho que comprar o óleo de coco do doTERRA, que é mais caro, se eu posso na farmácia comprar um de 3 reais? A maior parte dos óleos de farmácia, esses óleos vegetais de farmácia, que vem escrito lá no rótulo óleo de amêndoa, óleo de girassol, eles não são óleos vegetais propriamente ditos.
Eles são óleos, a gente busca um óleo natural, mas ele, na verdade, são óleos misturados com outros óleos, com parafina, perfume e outras substâncias. Principalmente a parafina. A parafina é uma substância que ela maquia tanto a pele quanto o cabelo. Ela não é absorvida pelo nosso corpo e ela faz uma camada em cima da sua pele, o que entope seu poro, dificulta a respiração da sua pele, e isso também serve para o cabelo, e evita que o óleo essencial entre em contato com a nossa pele. Então, de vez de você estar conseguindo fazer um tratamento bem eficaz, você está impedindo aquele tratamento. E isso você pode falar para o teu cliente, porque ele com certeza vai te perguntar. Então, eu sempre recomendo que compre ou diretamente da tua terra, porque eles já são 100% vegetais, ou se o seu cliente quiser saber, é só olhar no rótulo. Se você quiser fazer um teste, é só você ir no supermercado. Pega o azeite mais barato que tiver lá. Você vai olhar em algum lugar do rótulo, vai estar escrito assim: composto oleoso, óleo composto, alguma coisa assim. Se você olhar atrás, vai estar dizendo provavelmente 80% de óleo de soja e 10% de oliva. Ou eu já vi até 5% de oliva. Então, é só para você fazer um teste e você pode aproveitar e mostrar isso para tua cliente e ela vai começar a ver mais valor dentro do produto que você está vendendo. E aí vamos falar um pouco sobre sinergia. Lembra que eu falei que você pode misturar um óleo no outro, que você pode fazer algumas coisas assim? O nome disso é sinergia. Eu me sinto a minha mãe cozinhando, fazendo esse negócio. Amo, uso muito a sinergia no meu dia a dia. Eu dei uns vidrinhos de Rolon e eu mesma faço. E eu coloquei aqui algumas sinergias para que vocês também podem usar. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que óleos essenciais podem ser sim misturados entre eles, mas não podem ser misturados conforme a tua cabeça. Existem óleos essenciais que combinam e óleos essenciais que talvez não combinem. Quando você começa a estudar sobre sinergia, mistura e o próprio óleo essencial, por exemplo, no livro que eu tenho, ele já vem dizendo ali, com esse óleo essencial combina com esse óleo, e aí você junta as propriedades de um de outro. Então, cada vez mais que você vai se aprofundando dentro do estudo, mais você vai conhecendo essas composições e mais claro vai ficando para você. Mas eu deixei aqui a opção de 5 sinergias que eu uso no meu dia a dia. A primeira, que é a minha queridinha de todas, é lavanda com alecrim. Como eu falei, eu sou muito ansiosa e eu trabalho com muita coisa. Então, eu uso muito lavanda com alecrim para me trazer foco, concentração e calma. Porque a gente não tem foco quando a gente começa a correr, a se desesperar e a ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu uso ele muito com óleo carregador de coco, por ser um óleo mais fininho, mais fácil de absorção. E é o que eu mais tenho dentro de casa. Eu uso muito gerânio com lavanda também, e eu uso como carregador óleo de amêndoas para aliviar minha TPM. Então, eu vi que está escrito errado aqui, eu vou consertar. Eu tenho muita TPM e o óleo de gerânio, ele é um óleo muito bom para tratamento hormonal, como eu já falei, não pode ser utilizado em mulheres grávidas por menos de 3 meses, mas para alívio de TPM, ele é maravilhoso. Quando você junta com a lavanda, que também é um óleo essencial calmante, ele é perfeito para você ter mais noites de sono tranquilas, para que aquela irritabilidade passe, oscilações de humor, desejos de comer coisas diferentes. Então, eu uso muito. Eu uso também laranja com lavanda, que vocês podem ver, eu amo lavanda, né? Eu gosto muito de óleo essencial de laranja com lavanda. E aí eu coloquei como carreador o óleo de girassol, porque ele é um óleo mais grossinho, ele é muito gostoso para fazer massagem. E exatamente, eu coloquei como massagem para ansiedade e estresse. Eu uso melaleuca com gerânio como óleo carregador de rosa mosqueta para pele oleosa. Então eu tenho épocas da minha vida que eu fico com muita espinha. No momento eu tô com muita espinha, mas não dá para ver por conta da luz, maquiagem e tudo mais. Mas eu fico com muita espinha aqui e muito cravo. O óleo de gerânio, ele é um óleo essencial muito bom para diminuir a oleosidade da pele. E o óleo de melaleuca, ele é muito bom para secar a espinha. E por que eu coloco o óleo essencial de rosa mosqueta? Porque é um dos melhores óleos para pele. Ele é um óleo que ajuda a clarear a mancha, ajuda a clarear a olheira. Eu tenho muita sarda, então eu também já uso para diminuir a pigmentação das minhas sardas. E ele é um óleo essencial muito hidratante. Um óleo essencial não, ele é um óleo carreador, desculpa, muito hidratante. Então, eu junto um com o outro. E como é que eu faço essas misturas que eu sei que vocês vão me perguntar? Eu uso uma colher de sopa, não pode ser de metal, porque o metal ele descompensa, ele quebra um pouco das partículas, tem que ser uma colher de plástico.
Eu uso uma colher de sopa de plástico para 2, 3 gotinhas de cada um dos óleos. Eu uso também o óleo que eu coloquei, na verdade, é um óleo essencial, que é o óleo de alecrim, com carreador de coco e oliva para hidratar o meu cabelo. Eu amo fazer esse tipo de umectação e você pode deixar ali por 5 horas no cabelo. O óleo de alecrim, ele é um óleo essencial forte, não pode ser usado em pessoas que têm epilepsia, grávidas nem crianças pequenas. Mas se você não for nenhuma dessas 3 categorias, você pode usar tranquilamente. E ele é um óleo que estimula muito o crescimento de cabelo. Então, há muito tempo atrás, eu fiz um projeto Rapunzel, que a minha meta era chegar com o cabelo aqui embaixo. E eu usei bastante. Cheguei com o cabelo aqui embaixo. Depois resolvi cortar, porque mulher é assim, né? Mas é um óleo essencial muito bom. Ele também diminui caspa, aumenta o respiro do cabelo, do couro cabeludo. A gente usa muito produto que pode entupir o bulbo capilar, então o óleo de alecrim ele ajuda a expirar, vamos dizer assim, tipo, tirar essa camada que pode estar entupindo o seu bulbo. Enfim, ele é muito bom. E aí vamos falar sobre as principais objeções que o teu cliente vai apresentar para você, que eu tenho certeza. A primeira é, por que que eles são caros? E aí você pode explicar que eles são óleos muito puros. Então, para você criar um óleozinho de 15 ml, às vezes são usadas toneladas daquela planta para que possa ser extraída. E lembra, né? Planta ela demora um tempo para crescer, um tempo para maturidade. Não é plantei, vai nascer amanhã e eu vou colher. Existe um momento certo da colheita. Existem óleos que são mais raros, como o óleo de jasmim, que eu amo. Por a jasmim ser uma flor que é muito rara, então isso também dificulta e faz com que o preço do produto se eleve. É aquela questão, se tem pouco no mercado, tem escassez no mercado, o preço sobe. Isso aí é configuração de lei da oferta e da procura. Mas eu sei que teu cliente vai te perguntar e você pode explicar que o óleo essencial ele é muito, muito, muito puro. Ele não é uma essência, ele tem efeitos terapêuticos e por isso o preço dele é mais caro. E ele vai te perguntar por que na Shopee existe, na Shopee Mercado Livre, enfim, né? Existem óleos essenciais de R$ 20. Você pode falar para eles que muitas das vezes esses óleos são falsificados, não são óleos de verdade, e que os do doTERRA são os óleos mais puros que existem no mundo. Então vai ter marca sim que vai ser mais em conta, mas por ela ser mais barata, não vai ser tão fino, tão puro, e com tantos selos da Anvisa e tudo mais. Ela vai perguntar para você: será que funciona mesmo? E você vai explicar para ela que é uma terapia integrativa. Usa o nome do SUS, isso faz com que o cliente veja muito mais valor na nossa terapia, no seu protocolo e tudo mais. Você pode explicar que é sim uma terapia integrativa, que o SUS oferece esse tipo de terapia e que funciona porque ele é o único óleo que entra em contato com o nosso sistema límbico e que ele consegue fazer essa conexão no nosso cérebro e promover através de estímulos, a sensação de bem-estar, de melhora de dor e tudo mais. Eles vão perguntar se é puro sim. Você vai explicar para eles que é 100% puro, porque a única forma de você extrair eles de destilação é ou você vai colocar toneladas dentro de um lugar com água e vai começar a ferver. Lembra que eu falei que a água não se mistura com óleo? Existe uma forma de destilação que é colocar isso tudo dentro de uma coisa muito grande assim, com água fervendo. Conforme a água vai fervendo, como o óleo não se mistura à água, o óleo sobe e depois ele passa por um processo de destilação para separar essa água do óleo. Enfim, termina de ferver a água toda, o vapor da água sobe, aí passa por um caninho, pinga para cá. Enfim, não vou desenhar isso para vocês, gente, porque é muito complexo, mas você pode explicar para ela que só existem 2 formas de destilação, que é dessa forma, ou pegando muita, 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 sei lá, pétala de rosa, se for uma destilação de rosa, e esmagar aquilo ali tudo para sair aquelas gotinhas. Então, ele é 100% puro, porque ele não se mistura com mais nada para que possa ter alguma interferência. Eles vão perguntar se podem ser aplicados na pele e no cabelo, e você vai falar que pode, desde que a pessoa saiba o que está fazendo. Isso vai fazer com que ela veja que você é uma profissional. E aí você pode explicar, tipo, o óleo de alecrim você pode diluir num azeite e passar no cabelo. Isso faz o cabelo ficar maravilhoso, por mais que o cheiro não fique tão bom. Você pode falar algumas técnicas assim, que eles podem sim ser usados, mas com o controle e a supervisão certa. Vão perguntar para você como eles podem guardar.
O óleo essencial pode ser guardado em qualquer lugar. Ele não corre risco de estragar, porque ele está no frasco certo, que é o frasco, o vidrinho de âmbar. Ele tem que estar sempre no vidrinho de âmbar. Inclusive, quando vocês forem comprar vidros para fazerem amostras, sinergias, sempre optem pelo âmbar, porque a cor escura faz com que aquilo ele se mantenha mais puro, ele dificulta a interferência da luz solar e tudo mais. Mas, principalmente, ele é um óleo volátil, então ele tem que estar sempre tampado. Eu guardo os meus dentro de uma caixa, longe do sol e do calor, porque, como eu falei, ele é volátil, ele pode evaporar. E, óbvio, seguir a recomendação da data de validade. Mas, tirando isso, você não precisa ter um lugar perfeito para guardar. Não deixa no banheiro, porque a umidade do banheiro também pode interferir. Mas você pode deixar no teu armário, numa estante, o meu fica numa estante ali na frente, tranquilamente. E eles também vão perguntar: eu não acredito no óleo essencial, será que funciona? E aí você pode explicar para ele que não é uma questão de fé, e é uma questão de ciência. É provado e comprovado cientificamente que o óleo essencial funciona. Então, como é que uma coisa se torna uma ciência? Várias pessoas vão reproduzir, vão fazer o mesmo teste em laboratórios diferentes, com pessoas diferentes, e o resultado sempre vai ser o mesmo. Isso a gente estuda dentro de metodologia científica. Então, você pode explicar isso para o teu cliente. Que o óleo essencial, o uso do óleo essencial, a aromaterapia, é uma ciência, porque todas as vezes que ele foi testado e pode ser retestado, e quando às vezes for, eles vão chegar sempre no mesmo resultado, que é na cura e no alívio de sintomas de doenças, na melhora e na promoção de bem-estar, e que a tua vida realmente vai sendo mudada e modificada. E eu quero agradecer. Chegamos ao fim da aula. A você que ficou aqui. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem lá no Instagram, @eusimonehelena.oil, ou pode deixar aqui nos comentários, que qualquer coisa eu respondo. Ou me manda diretamente no direct, que eu acho que vai ser mais fácil. Aproveitem, estudem bem os olhos, não tenham vergonha de não saber. Eu, no início, recorria, e até hoje eu recorro ao meu livro para catar ali os principais. Eu tenho muita anotação. Todas as vezes que eu uso, isso aí é uma dica extra, eu tenho um diário que eu comecei quando eu comecei a estudar aromaterapia. Então, eu use os óleos separadamente no início para que vocês possam sentir e ver realmente a mudança eficaz que ele promove na sua vida. E eu fiz um diário. Então, eu fiquei durante uma semana, cada semana eu testava um óleo essencial diferente, conforme eu fui comprando. E eu fui anotando. Aconteceu tal coisa hoje. Usei esse óleo, senti isso. Eu já quase me intoxiquei com óleo essencial de lavanda. Então, eu anotei lá também quando eu consegui fazer essa proeza. Eu coloquei 4 gotas sem querer no meu travesseiro antes de dormir. Na verdade, era para cair uma e eu não sabia usar o conta-gota, enfim. E aí eu anotei tudo que eu senti naquela noite. Eu fiquei com o nariz ardendo, fiquei com a garganta ardendo, e coloquei ali. Eu usei muito óleo essencial para tratar enxaqueca, quando uma época que eu tive enxaquecas horríveis por conta de hormônio, mas eu não sabia que era hormônio. E mesmo assim, óleo de lavanda me ajudou muito. E eu fui criando esse diário, e você pode fazer isso, inclusive, com os seus clientes mais fiéis. O cliente pediu um tratamento, você pode passar a anotar. E conforme ele for trazendo a devolutiva, você pode ir atrás perguntando, você vai anotando. Porque isso é muito bom para que você possa conhecer cada vez mais o uso do óleo essencial, a mudança que esse óleo essencial traz para você na sua vida, na vida dos seus clientes. E assim você vai ficando cada vez mais expert. Mas não tenha vergonha no início se você tiver que perguntar, se você tiver que recorrer ao seu livro. E você pode, inclusive, falar isso para o seu cliente, que você está ali confirmando, conferindo, que não há problema nenhum, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. E qualquer dúvida, não fiquem com medo de me perguntar, tá bom, gente? Tchau, tchau!